Mas conta ali, além de tudo, como é que é, locutora, atriz também, né? Atriz, é da onde eu vim mesmo, E do teatro. mas você falou da dublagem, mas você também já rondou o universo da dublagem, né? Mas calma, Já. Não é isso? Já. Só Calma pra que saber, falou eu quero ir atriz, sabendo. calma que falou atriz, e Ah. eu tenho uma coisa pra te perguntar. Ai, ai, ai. E Você... tem DRT? Não. Não, assim, você também tem um trabalho de atriz e tal, até porque pra ser dublador, pra ser locutor, enfim, a gente tem que ter o DRT de ator. Talvez as pessoas não saibam disso, mas Sim. todo mundo é ator, Tem que tá? ser Pra fazer registrado. esse tipo de Exatamente. trabalho. E você substituiu, você foi stand-in da Daniele Vinitz numa peça, né? Durante um ano. E aconteceu um fato inusitado, que eu tenho fontes, Da Dani Vinitz, é? É, Que legal. A gente fazia uma peça capispada e viajava Brasil. E o elenco era, tipo, tinha Luciano Zafir, André Segatti, Mohamed Raffouk, que na época a gente ainda estava começando. E eu era stand-in da Dani, porque viajar era complicado. Ela fazia na época, era... Como é que é o nome? Era um seriado que ela estava fazendo. Ai, meu Deus, de uma musicista importante, agora me deu branco. Me ajuda, por favor. não tem problema, porque a Não história não é sobre De época, não era de Era época? de época, Eu sei, eu exatamente. lembro, mas eu também Enfim. fugiu o nome. Não deu pra ela Aracide ir. Almeida, não. Né? Não deu pra ir ela na viagem e tal, e a gente já tava, porque às vezes os atores iam depois, chegavam depois, o elenco já tava na cidade pra divulgar aquelas coisas, né? Vai divulgar a peça, tal, não sei o quê. E aí, não deu tempo dela chegar em cima da hora. Avisaram, vai ter que entrar, vai ter que substituir. Tudo bem, fui pro camarim, fui botar meu figurino e tal. E falei, gente, avisa, pelo amor de Deus, avisa na bilheteria. Mas é aquela coisa, né? Tem o produtor local, tem a galera do teatro, tem não sei, até chegar na bilheteria não chegou. mas também é aquele negócio. Será que eu Ah, vendo, telefone sem será que eu fio. vendo tanto ingresso? Porque provavelmente Que a eu acho que é por publicidade isso, que eu estava acho que é sendo por feita isso no que a nome galera- dela, né? Não, tinham outros também no elenco, tava Luciano Zafir, porque assim, o que a gente acha, os homens atraem mais o público, é incrível, né? Mas não é não, as mulheres também. Sim. Sim. Entendeu? Claro. É tipo, não tem isso, né? A gente sempre acha porque tem aquela coisa do culto ao galã, Uhum. né? E aí a gente só olha pra isso. Mas não, Eu o público... lotava, eu lotava teatro. Eu também. Posso imaginar. Eu também. Nossa, mas eu posso imaginar. Então, aí eu, tipo, entrei. Quando eu entrei em cena, na minha primeira cena, eu fui vaiada e era um público grande. Tipo, eram 1.000 e poucas pessoas. Tipo, Puta. o teatro estava, tipo, quase lotado. E, tipo... E o frio na barriga, E né? a primeira fala não sai porque vaia atrás de vaia. Não dava, era uníssono, era aquela coisa uníssona, aquela vaia, tipo... Eu, Gente. caramba, aí eu, tipo, recuperei, assim, aí eu olhei, era só eu, era a Andréia Burli, a atriz que estava comigo, só eu e ela, então não tinha nenhum famoso, um galã pra me dar um apoio na cena, né, não tinha nada. Eu e ela em cena, e eu, tipo, a galera viu que eu ia, tipo, não ia desistir. O que eu ia fazer? Ia voltar? Aí a galera viu que eu não ia desistir, e aí eu, comecei a cena e tal, e pronto, silencio. Aí pronto, foi a peça inteira, foi. Aí no final da peça dei até autógrafo. Olha. Aham. Ai, que E paz. ninguém gritou, quero meu dinheiro de volta. Porque Cara, sempre graças tem isso, a né? Deus, não. Eu paguei pra ver a Daniele. Gritou isso, gritou. Não, Gritou? claro, durante a vaia, Claro. certamente era por isso. Claro, merda. exatamente, claro. Gritou sei lá o quê. Eu nem lembro, mas eu lembro da sensação. Da vaia. É chato isso aí. Você sabe que um dos nossos convidados aqui vai ser o Lúcio Mauro Filho. Eita. Um pouquinho mais pra frente. Eu tenho uma história com ele, vou falar rapidamente, porque provavelmente a gente vai tocar Spoiler. nesse assunto em algum momento. Tem um spoiler aqui. Só que ele vai dar a visão dele. Então vai virar outra coisa. Interessante. Que é o seguinte, eu entrei no lugar dele, não era stand-in dele, eu entrei no lugar dele numa peça. Quando ele começou a ganhar uma agenda que ficou impossível, ele saiu e eu entrei no lugar dele. Só que já estavam marcadas as viagens e tudo mais, e isso tinha tudo sido feito no nome dele, a propaganda. E o produtor é aquele negócio, ele quer vender o ingresso. Não interessa em que roubada você vai entrar, não interessa nada. Já tá o papel impresso, não posso. Pô, não posso, caraca. E ele não muda nada, não tem nada. Nem o cartaz que tá na frente do teatro ele muda, porque ele quer vender ingresso, é mercado, é dinheiro. É. Beleza. E aí, depois que entra, que vê, né? E quando eu entrei, não era o Lúcio Mauro Filho, foi numa cidade do interior de Minas Gerais. Eu tô te contando isso para te deixar bem diante da sua história. No interior de Minas Gerais,
era um palco aberto, porque ia tocar os Titãs depois. Era meio que um evento da cidade, numa praça. Sei. Quando eu entrei e abri a boca e eles perceberam que eu não era o Lúcio Mauro Filho, eu ouvi um barulho assim, ó, plau! Aí eu olhei pra trás. Eu olhei pra trás assim e eu falei, ih, caraca, tacaram uma pedra. Quando eu virei, pum! Na minha cara. Tomei uma pedrada na cara. Caramba. Uma pedrada na cara. Gente, Aí isso é para assustador. espetáculo, para tudo. É, porque não é o teatro, é o povo na rua, numa praça. É, exatamente. tem de tudo, pode- Não é o teatro. E aí, Ele recebeu para um os- tiro, né? É, pois é. Para o espetáculo e tudo mais, papapá, papá. E vem alguém e fala, olha, ó, a gente vai voltar a peça. Eu nem pensava em voltar a peça, pra mim é um absurdo, era o tamanho. Apavorado. Eu com o galo aqui, a gente vai voltar a peça se houver respeito. Eu Um pensei gelo assim, na cabeça. eu pensei, não, a gente vai fazer uma tomografia, querido. Mas a peça voltou. A peça voltou e eu ainda tô aqui com alguma sequela, mas tô. Eu sei. A gente não escapa das sequelas. Ele acha que é Lúcio Mauro Filho até hoje. Né? Oi, Lúcio, tudo bem? Ô, querida, também. Eu fiquei muito Lucinha, famoso com a continua. grande família. Bom, Vai. enfim. Ai, Aí ai. E aí eu fiz a peça. E aí houve respeito. Até meio que no final da peça, numa árvore, tinha um bêbado, subiu, não sei como, ele não conseguia ficar em pé, mas conseguiu subir numa árvore. E ele começou a falar durante a peça. E aí tinha uma fala minha, que eu invadia um balcão da donzela. Então, Então a luz É. apagou. eu invadia... Câmera Sempre, né, É. Agora? Sempre. Vamos lá. Eu invadia o balcão da donzela. Então eu falava pra ela me dar a chave. Aí eu falei, trazes a chave de prata em teu seio pra ela tirar do decote e me dar. Quando eu falei, trazes a chave de prata, onde estás? O bêbado da árvore, cara. O cara não tinha voz pra falar aqui, mas pra gritar ele conseguiu. Ele falou assim, tá no meu saco! Aí toda a praça começou a rir, bicho. E era um momento sério. De romance, entendeu? Acabou tudo. Aí eu falei assim, ó, dá aquele um segundo que você tem que salvar, eu falei assim, amor, trouxeste a reserva? Eu, tipo, cara, aquele dia foi o demônio, o catiço aquele dia. Aquele dia que você sai da apresentação pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Exato. Como é que Já era o te nome da aconteceu peça? Você alguma lembra o nome coisa? da peça? Enganado, surrado e contente. Era baseada numa obra do Boccaccio. E era uma farsa medieval muito bacana, cara. Pelo menos. Incrível. Pelo Você me menos, perguntou o título se já já aconteceu. contextualiza. Se me aconteceu alguma coisa. Eu lembro que aconteceu uma coisa engraçada com a gente. Ah. Eu e o Léo, a gente fazia um espetáculo chamado 2 nas 11, que a gente fazia tinha uma cena, que era um espetáculo quase que dividido em sketches. É. Que a gente fazia uma sátira de filme americano, western, aquela coisa. Eu fazia um texano, que era o Tio Joe, ora, que eles Dublado e fazendeiro, tudo, né? dublado, tudo. E Léo fazia o Pequeno Billy, que era o sobrinho dele. Tio Joe, eu É. não acredito que estamos nas pradarias. Eu falava, Era meio isso, já sabe? que estamos na pradaria, vai comprar pão. Era umas bobeiras assim. Sei. E aí a gente estava participando do Festival de Cabo Frio, né? Teatro lotado e tal, cheio pra caramba. E a gente fazia uma cena que um momento eu andava e falava assim, então, eu contando do pequeno Billy bebê. Era mais ou menos isso, né? Eu falava, então, não sabíamos onde estava a criança. Quando eu falei isso, tinha um bebê na plateia, fez... Aí eu fiz assim, ó. Ao Aí mesmo Léo- tempo, Aí Léo ao mesmo tempo fez assim. Você tá ouvindo isso, Billy? Sim, tio Joe. Sim, tio Joe, Eu acho falei, que encontramos a criança. Encontramos a criança, o teatro veio abaixo. São coisas que acontecem porque é vivo, né? Que é vivo, Isso é o legal do exatamente. teatro. Exatamente. E a gente fugiu totalmente pra voltar, eu já esqueci onde eu tava, que a gente correndo. Foi Mas uma é barato. maravilhoso, porque vocês estavam totalmente ligados, né? E teve um espetáculo também, quando a gente estreou, a mesma cena que meu filho tinha nascido, meu filho tinha 3 meses, aí eu lembro que eu peguei na plateia, então, de repente, eu peguei a criança no colo, eu botei a mão na coxia e puxei o meu filho. Aí lá no Miguel Falabella, aí o teatro inteiro fez, E ele com a roupinha de época, de Velho Oeste, e eu falando assim, perto do proscênio ali, falando com o Léo, então, o Billy foi pego, e levaram ele não sei pra onde, aí a mulher falou na plateia, eu escutei ela falando assim, acho que é um boneco. Aí eu falei, e ele levaram, ele é de verdade! Aí eu sacudi, ele fez... Pobre criança lá no Falei, tá vendo? É de assistindo a verdade. Aí o teatro inteiro aplaudiu. Era mó barato, né? Essas coisas do teatro é do cacete. Cara, isso me lembrou uma engraçada. Eu fazia uma peça jovem, minha filha tinha 1 ano e pouquinho.
Aí ela ficou com o pai lá na técnica. E aí a peça começou. E na primeira cena, entrava um ator, assim, e me dava um selinho. E saía, assim, na abertura da peça, assim. Aí ele veio, me deu um selinho, assim, aí ela lá em cima, ela... Mamãe! Gente, a plateia inteira caiu na gargalhada. Está te traindo, Tipo, papai! mamãe! Sabe? Como que você teve essa coragem, mamãe?